É possível aprender filosofia através da obra Hamlet? Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Meu nome é Fabiano Timbó e eu vou tentar responder a essa pergunta. De forma simples e direta, sim, é possível. Mas de que forma? Então, existem algumas formas que nós podemos dispor e utilizá-las a nosso favor para o aprendizado da filosofia através dessa obra. Uma delas é você selecionar partes e dessas partes você subtraí-la da obra e a partir dela você ser levado a profundas reflexões. Vou dar um exemplo. Existe uma parte em que pai e filho, Laertes e Polônio, irão se afastar um do outro. Laertes ele vai, digamos, estudar para ser um nobre, digamos assim. E na hora de sua partida, seu pai, Polônio, lhe dá alguns conselhos. Não des voz aos teus pensamentos, nem transformes em ato um juízo desregrado. Mostra-te familiar, porém jamais vulgar. Os amigos, depois de testada a adoção, prende-os bem firme na alma com grampos de aço. Não vás cansar tua mão entretendo com passa em plume que nem bem saiu do ovo. Teme sempre entrar em contendas, mas uma vez dentro, sustenta até o rival ter respeito por ti. Dá a todos ouvido e a poucos tua voz. Toma a opinião de todos, mas reserva a tua. Quanto às roupas, de acordo com o peso da bolsa. Ricas, sim, mas não gritantes. Não peças emprestado e também não emprestes, pois quem empresta perde o amigo e o dinheiro, e quem pede emprestado embota o seu erário. E sobre tudo isto, ser fiel a ti mesmo, que disso há de seguir-se, como a noite ao dia, que desleal não serás, a homem algum que seja. Vai, filho, e que essa bênção mature em ti. É possível pegar essa parte, subtraí-la em partes menores e utilizar essas partes para a reflexão e para o dia a dia. Ainda outro dia eu tive uma pequena discussão com um colega que acabara de ser contratado para a instituição em que eu dou aula. Porém, eu já estou nessa instituição há mais de 15 anos. E a nossa discussão era sobre a inteligência artificial, sobre a remuneração dos professores, que anda muito aquém do que o professor merece, e sobre os laboratórios, as condutas, e o que ele colocava naquele momento, a fina força era que a inteligência artificial era uma arma que era para ser utilizada, enquanto que todo esse entorno ele não conseguia ver, por ser jovem talvez. E aí nós iniciamos uma discussão, mas ela começou a ficar muito acalorada. No meio da discussão, eu pensei, para, não vais cansar tua mão entretendo comparsa em plume, que nem bem saiu do ovo. E aí eu parei a discussão, não falei mais. A partir de determinado momento, a raiva, a ira, a revolta, não sei dele, foi amainando e ele se deu conta do que estava fazendo. Eu já estava em silêncio há muito tempo e ele disse, bom, professor, então finalmente qual é o seu ponto de vista? E foi a partir daí que a gente pôde mais ou menos coadunar as nossas opiniões. Então é assim que você pode fazer, você retira partes e começa a utilizar essas partes, após uma reflexão, no seu dia a dia. A obra de Shakespeare é tão grandiosa e tão conhecida que ela já pode estar no imaginário popular, de forma que a gente já usa partes de Hamlet sem saber. Quem não ouviu já uma alusão a Hamlet? Diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Isso está no que eu acabo de declamar. Quem empresta não presta. Então, de certa forma, muitas pessoas já vêm vivendo os ensinamentos de Shakespeare nessa obra
até mesmo sem saber e em pleno dia a dia, em pleno século em que estamos. Uma outra forma de aprender filosofia é observar o procedimento do próprio Hamlet em toda a obra. E é possível perceber que há uma coisa que é assim, a olhos vistos ela aparece, que é o fato dele planejar para depois executar. Muitos de nós vivemos sem planejar nada, vivendo no que dá. Mas muitos de nós poderíamos planejar antes de executar. Planejar não significa que o resultado, em teoria, vá acontecer 100% das vezes. Mas pelo menos planejar faz com que você possa tentar chegar com mais sucesso ao fim que você quer. Que foi o que não aconteceu com Hamlet. Planejava e nada fazia. Na hora H, ele dava passos para trás. Então, talvez a comparação entre a sua vida e a vida de Hamlet possa fazer com que você abstraia daí profundas reflexões para que você melhore o seu dia a dia. Uma outra forma de você fazer filosofia através da obra é separar pequenas partes, frases, e a partir dela fazer as reflexões. Vou dar um exemplo. Existe uma parte em que Hamlet vai entrar em contenda com Laertes. Essa situação está próxima, mas ainda não aconteceu. E, nitidamente, Hamlet pode perder sua vida nesse combate. Então, ele profere uma frase que é digna de ser eternizada. Se for agora, não será depois. Se for depois, não será agora. Se não for agora, será em qualquer hora. Estar preparado é tudo. Uma alusão clara e direta à morte. Nós não podemos controlar a morte. Nós não sabemos a hora da morte, mas certamente em algum momento ela nos chegará. E é preciso que a gente trabalhe de alguma forma religiosa, filosófica, enfim, uma forma prática, uma forma em sociedade, na escola. É preciso trabalhar, rever essa situação, porque o ser humano, ele nunca está preparado e também nunca procura se preparar, de nenhuma forma. Então, essa e outras reflexões você pode fazer desta parte e de outras partes isoladamente. Existe aquela parte fantástica que todo mundo já ouviu falar ou conhece, que é o ser ou não ser, eis a questão. E tem uma sequência toda que se segue a essa frase. E há uma reflexão de Hamlet em que ele pode ou não pode executar, ele pode ou não pode viver. Quem sabe não viver não resolve o problema dele. Quer dizer, esses dilemas do ser e não ser são vividos por Hamlet, porém nós podemos vivê-los pelo menos em reflexão. Ser covarde, não ser covarde, fazer ação, não fazer ação. E as consequências para o fazer, não fazer, ser, não ser, estar, não estar, falar, não falar, enfim. Para tudo que a gente faz ou deixa de fazer, há consequências. E é isso o que esse monólogo, o que esse pensamento fala de Hamlet, nos faz refletir. Então, o ideal é que você mesmo, se não quiser ler a obra toda, leia pelo menos essa parte, para que você possa também fazer a reflexão. A última forma que eu vou abordar é a melhor forma que tem. É você ver outras pessoas intelectuais abordando seus pensamentos sobre a obra. Antes de fazer esse vídeo, eu assisti a um vídeo maravilhoso da Casa do Saber, do professor Dante Galiani. E ele fala maestralmente sobre a obra, seu ponto de vista. Inclusive, ele até sugere que a gente faça uma reflexão mudando o verbo ser ou não ser para fazer ou não fazer. E pensar nas consequências do atraso nesse fazer. Quando você tem de fazer algo e você demora ou não faz, pode haver consequências nefastas para você e para os demais.
Existem coisas que você não pode deixar de fazer. Elas dependem de você e se você não fizer aquilo, não é feito e você se prejudica totalmente. Então, o ideal, ver o Leandro Carnal, o professor Dante, o Sérgio Cortella, outros filósofos, né, os canais de filosofia, os canais de literatura. Tem uma professora maravilhosa chamada Tatiana Feltrin. Então tem muita gente boa, muito intelectual falando dessa obra e a fala deles pode nos tocar profundamente para que a gente possa aprender mais e mais filosofia. Então é isso, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo e quando eu tiver mais inferências sobre Hamlet, sobre outras obras, sobre a filosofia vista em obras não filosóficas, posso postar aqui para que a gente possa discutir e sugira novos formatos de vídeo, novas obras, novas condições. E um abraço, até nosso próximo encontro.